10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí galera, tudo bem? Vamos dar continuidade, tá, ao nosso conteúdo e hoje eu vou falar de relação binária, uma relação entre dois conjuntos. O que é isso? Vou te explicar melhor. Vem aqui comigo, ó. Relação binária, tá? Nós vamos definir da seguinte forma: dados dois conjuntos A e B, nós vamos chamar de relação binária de A em B todo subconjunto R é o nome dado ao subconjunto, tá bom? Do produto cartesiano de A por B. Como que funciona isso, hein? Vamos fazer um exemplo que você vai entender bem melhor. Considere esses conjuntos aqui, o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, e o conjunto B, formado pelos elementos 1, 2 e 3, tá? Quais são os elementos da relação R, né, que é definida da seguinte forma: eu vou pegar pares ordenados x e y, né, que respeitem a seguinte propriedade: o x tem que ser menor que o y, de A em B. Pessoal, primeiramente, nós temos que fazer o produto cartesiano de A por B. E é isso que eu vou fazer agora, ó. Quem que é o produto cartesiano de A por B? Nós já treinamos isso aqui em outros exercícios e na aula passada eu expliquei o que é produto cartesiano, tá bom? O conjunto de partida nesse caso aqui é o A. Então eu vou associar cada um dos elementos do conjunto A todos os elementos do conjunto B para eu fazer esse produto cartesiano, tá? Então vamos lá, ó. Pegando pelo elemento 1 primeiro, tá bom? O elemento 1 ele vai se associar com o 1 do conjunto B. Depois o elemento 1 vai se associar com o 2. Depois 1 com o 3, né? Continuando, ó, o 1 ele já foi associado aos 3 elementos do conjunto B. Agora eu vou para o elemento 2. Aí vai, 2 associa com o 1, depois 2 associa com o 2, depois 2 associa com o 3. Então, depois de ter associado esse elemento 2 com todos os elementos do conjunto B, eu vou agora para o elemento 3. Aí você faz 3, né, com o 1, 3 com o 2 e 3 com o 3. Pronto, associei o 3 a todos os elementos. Agora vamos para o 4. Aí você vai lá, ó. 4 com o 1, né? 4 com o 2 e 4 com o 3. Pessoal, não tem mais possibilidades, ó. Eu já fiz todas as possibilidades, né? Então, o produto cartesiano de A por B é o conjunto formado por todos esses pares ordenados que você está vendo aqui, tá? Agora eu quero que você escolha desses pares ordenados aqui, aqueles em que o x, ó, tá vendo aqui, ó, xy, xy, xy. Eu quero que você escolha aqueles em que o x é menor que o y. Então vai ficar fácil a gente perceber o seguinte, ó. Nesse que eu estou circulando aqui, ó, o x é menor que o y. E qual é o outro? Aqui, ó, o x também é menor que o y. Onde mais? Aqui, ó, aqui o x é menor que o y. Tem mais algum? Deixa eu ver. Não tem mais nenhum. Ou seja, os únicos pares ordenados desse produto cartesiano que respeitam essa propriedade de x ser menor que y são apenas esses 3 aqui que a gente circulou, tá certo? Ou seja, a relação R, nesse caso aqui, é um conjunto formado pelos pares ordenados 1 e 2, que mais? 1 e 3, que mais? 2 e 3. Gente, para vocês agora entenderem de fato, completamente, o que é uma relação? Relação é um subconjunto do produto cartesiano. Olha só, eu tenho aqui um produto cartesiano. Quaisquer elementos que eu escolher desse conjunto, eu estarei formando relações.
Que legal, né? Então, professor, você está dizendo o seguinte, que se eu escolher um único elemento desse conjunto todo aqui, ele é uma relação, todo subconjunto que você fizer a partir desse produto cartesiano aqui, eu vou chamar ele de relação. Bom, pessoal, mas eu poderia representar essa relação R aqui, tá? Por meio de diagrama de Euler. E aí eu escreveria aqui o conjunto A, né? Conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. E escreveria aqui, ó, o conjunto B formado, né, pelos elementos 1, 2 e 3. A relação R relaciona o 1 com o 2. Então eu faria do conjunto de partida, né, do A, o 1 com o 2, o 1 com o 3, o 1 com o 3, né, e o 2 com o 3, e o 2 com o 3. Essa representação aqui é a representação pelo diagrama de Euler. Estou representando aqui a relação R. Eu quero que você perceba que não foram todos os elementos do conjunto de partida de A que se ligaram a algum elemento do conjunto B, conjunto de chegada. Os elementos de A, né, que foram associados foi apenas o 1 e o 2. Esse conjunto aqui, pessoal, ó, dos elementos que estão sendo relacionados com os elementos de B, esse conjunto aqui nós vamos chamar de domínio, tá bom? Domínio da relação. E esse conjunto aqui, onde as flechas estão chegando, nós vamos chamar de conjunto imagem da relação. Então eu tenho o conjunto do domínio e eu tenho o conjunto da imagem. Os elementos do domínio se projetam na imagem. Olha só, projetando a imagem dos elementos do domínio. Então eu quero que fique bem claro para você o que é uma relação. A relação é um subconjunto de um produto cartesiano. Te dou dois conjuntos, você faz o produto cartesiano. Qualquer subconjunto desse produto cartesiano é uma relação. E essa relação ela pode ser representada por listagem, dessa forma aqui, por diagrama de Euler, dessa forma aqui, ou ainda pelo plano cartesiano, representação cartesiana. Tá bom? Onde eu vou pegar esses pares ordenados aqui e vou colocar no plano cartesiano, tá certo? Então vamos para frente aqui agora, ó. Sejam os conjuntos A e B, onde o A é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e B é formado pelos elementos 1, 3, 4, 5 e 8, de números reais, né? E a relação dada por T igual ao conjunto dos pares ordenados x, y, pertencente ao produto cartesiano de A por B, onde esses pares eles respeitam essa relação. Que relação? Y tem que ser 2 vezes o x menos 1. Nesse caso, ele vai querer que a gente faça o seguinte. Primeiro, enumere os pares ordenados da relação T. Ou seja, quais são os pares ordenados que pertencem à relação T. Aí, pessoal, aqui eu vou usar uma estratégia bem interessante. Ó. Eu estou vendo aqui que a propriedade que foi citada, né, para encontrar esses elementos x, y, foi uma equação, não é? É uma equação aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os elementos do conjunto A, que são os elementos x, e vou testando um a um nessa equação. Aí eu vou encontrar, para cada elemento x que eu colocar, eu vou encontrar um valor para y. E aí eu vou associando, porque o y ele faz parte do conjunto B. Eu vou verificando se o y pertence ao conjunto B. Se pertencer, então fica formado aí o par dessa relação. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, y igual a 2 vezes. No lugar de x, eu vou associar o primeiro elemento do conjunto A. Vou pegar o 1. 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 é 2, menos 1 vai dar 1. Então perceba, quando eu peguei o x, né, igual a 1, eu encontrei um y também igual a 1. Esse aqui já é o primeiro par ordenado dessa relação. Então já vou escrever aqui, ó. A relação T ela é um conjunto que tem o primeiro par ordenado 1, 1. Pronto. Tem mais? Vamos verificar. Y igual a 2 vezes. Agora eu vou escolher o 2. 2 vezes 2 menos 1. Estou seguindo a regra aqui, tá bom? 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Então, quando eu escolhi o x sendo 2, o y que eu encontrei foi 3. Perceba que o 1 está aqui, agora há pouco que eu fiz, e o 3 também.
Então, o próximo par ordenado aqui, ó, é 2 e 3. Esse par ordenado ele faz parte dessa relação aqui, tá bom? Bom, pessoal, continuando, agora eu vou pegar o y igual a 3, tá bom? Então, 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3 é 6, menos 1 vai dar 5. Então, veja, quando eu escolhi o x sendo 3, eu encontrei um y sendo 5. Tem 5 aqui? Tem. Então, o par ordenado vai ser 3 e 5 e ele vai pertencer à relação T, tá certo? Bom, e para finalizar, agora eu vou pegar o meu x sendo 4, né? Que é o último elemento aqui. Então, fica 2 vezes 4 menos 1. 2 vezes 4 é 8, menos 1, 7. Observa que o 7 ele não faz parte do B. Então, eu posso afirmar que o elemento 4 não se relaciona com nenhum elemento que tem nesse conjunto aqui. Ele se relaciona com o 7. Então, esse elemento 4 ele não se relaciona com nenhum elemento desse conjunto. Então, a relação T vai ser formada pelos pares ordenados 1, 1, 2, 3 e 3, 5. Pronto. Essa é a relação T. Essa relação, lembrando, é um conjunto que é subconjunto do produto cartesiano do conjunto A com o conjunto B, tá certo? Aqui nesse caso, ficou bem claro que eu não quis fazer o produto cartesiano primeiro, porque o conjunto A tem 4 elementos, o conjunto B tem 5 elementos. 4 vezes 5 vai dar 20 elementos. Eu teria que fazer 20 elementos pelo produto cartesiano para escolher apenas 3 desses 20. Então, é mais fácil utilizar a propriedade, nesse caso aqui, entendeu? Tá aqui os 3, ó, os 3 elementos da relação T, tá bom? Bom, indagação 2. Enumere os elementos do domínio e da imagem. Bom, gente, a gente pode fazer o seguinte, né? Ó, eu tenho aqui ó, o meu conjunto A, tá? O meu conjunto A ele tem os elementos 1, 2, 3 e 4, né? E eu tenho aqui ó, o meu conjunto B, que tem os elementos 1, 3, 4, 5 e 8. E agora eu vou representar a minha relação T aqui. A relação T, ela liga o elemento 1 para o elemento 1. Ela liga o elemento 2 para o elemento 3. E ela liga o elemento 3 para o elemento 5. Isso aqui é uma representação pelo diagrama de Euler da minha relação T. Relação que eu encontrei fazendo esses cálculos aqui, tá bom? Bom, como é que eu vou enumerar aí os elementos do domínio? Eu falei agora há pouco que os elementos do domínio, no caso das relações, são os elementos aqui, ó, de onde está saindo as flechinhas, né? Então, o meu domínio aqui, ó, eu escrevo assim, ó, domínio com Dzão, né? Domínio da relação T é igual, é um conjunto também, 1, 2 e 3. Pronto. De onde saem as flechas é o conjunto do domínio. E onde as flechas chegam é a imagem. Então, ela está chegando aqui no 1, no 3 e no 5, ó, tá vendo aqui, ó? Então, você vai botar aqui, ó, imagem da relação T é igual aos elementos 1, 3 e 5. Então, tá aí o nosso domínio da relação e a imagem da relação também. Tudo jóia? Beleza, galera. Dando continuidade, nós vamos falar de relação binária inversa. Esse binária é porque eu estou sempre trabalhando com dois conjuntos. Mas como que funciona essa relação inversa, né? Então, eu vou ler primeiro o conceito, depois eu vou explicar com esse exemplo. Dado uma relação binária R, veja que as relações elas também são conjuntos e por isso a gente chama de letras maiúsculas. A maioria das vezes você vai ver que os conceitos trazem que eles chamam a relação de R, né? R de relação. Então, dado uma relação R de dois conjuntos A em B, a relação inversa de R, e aí eu escrevo a inversa de R colocando o menos 1 em cima, relação inversa R elevado a menos 1, tá? Ela é esse conjunto aqui, ó. O conjunto dos elementos YX, dos pares ordenados YX, pertencente ao produto cartesiano B por A, tal que esse par ordenado XY pertence à relação R. A relação binária inversa, né, da relação R de A em B, ela é todo subconjunto do produto cartesiano de B por A. Então, eu vou colocar na prática para você entender isso aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o produto cartesiano. Então, gente,
quem é o produto cartesiano de A por B aqui, ó. Vamos lá. Primeiro eu vou encontrar a relação, depois eu vou te mostrar como encontrar a relação inversa. Então, eu faço o produto cartesiano de A por B. É um conjunto dos pares ordenados, né? Então, vamos lá. Eu vou associar o número 2 do A com todos os elementos do B. Então, vai ficar 2 com 1, né? Isso aqui a gente já está sabendo fazer tranquilamente. 2 com 3, depois 2 com 5. Show de bola. Agora, vamos associar o 3. 3 com 1, 3 com o 3, né? E o 3 com o 5. Pronto. Eu associei o 2 ao 1, ao 3 e ao 5. Eu associei o 3 ao 1, ao 3 e ao 5. Agora faltou apenas o 4, né? Aqui, ó. Eu vou associar esse 4 ao elemento 1, depois associo o 4 ao elemento 3 e depois associo o 4 ao elemento 5. Pronto, finalizei todas as possibilidades. Eu tenho aqui então o meu produto cartesiano, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 9 elementos. Quantos elementos tem o conjunto A? 3. Quantos elementos tem o conjunto B? 3. 3 vezes 3, 9 elementos. Para encontrar o número de elementos de um produto cartesiano, você multiplica a quantidade de elementos do conjunto de saída com a quantidade de elementos do conjunto de chegada. Tá certo? Show, galera. Eu quero que você olhe para esse produto cartesiano aqui e me diga qual é desses pares ordenados que obedece a essa regra bem aqui, meu amigo. Ó. Então, nesses pares ordenados, onde é que o x é menor que o y? Aí você vai lá, ó, aqui eu tenho que o x é menor que o y. Aqui também, ó, aqui também o x é menor que o y. Onde mais? Onde mais? Deixa eu ver. Aqui, né, ó, aqui nós temos que o x é menor que o y. Deixa eu ver, não tem mais nenhum caso, pessoal. Então, os únicos pares em que o x é menor que o y são esses pares que a gente circulou aqui, tá certo? Ou seja, a relação R, ela é formada pelos pares 2, 3, 2, 5, 3, 5. Isso aqui é a relação R. Relação R, que é um subconjunto do produto cartesiano de A por B. Isso aqui é uma relação, tá bom? Vamos fazer a representação também por diagrama, tá bom? Para ficar bem feitinho. Então, eu tenho aqui um conjunto A com os elementos 2, 3 e 4. Eu tenho aqui, ó, um conjunto B com os elementos 1, 3 e 5. E quais são os elementos que a relação relaciona, né? Ela pega o 2 e leva no 3, ó. Ela pega o 2 e leva também no 5. E ela pega o 3 e leva no 5. Pronto, isso aqui é a representação por diagrama de Euler dessa relação R, tá certo? Só que lembre que ele quer que você pegue a inversa, não é? Não é esse o assunto? Meus amigos, a relação inversa é só inverter a ordem do par ordenado. Então, a relação inversa vai ser, aqui não é 2, 3, você vai botar 3 e 2. Pronto. Aqui não é 2 e 5, você vai botar 5 e 2. Aqui não é 3 e 5, você vai botar 5 e 3. E acabou-se o que era doce. A relação inversa é isso. Você inverte a posição. Onde era x, você coloca o y. Onde era y, você coloca o x. E é só isso, pessoal. A relação inversa é muito simples, tá bom? Bom, vamos passar para frente, tá bom? Porque agora eu quero falar de definição de função. Essa é a última parte dessa aula, uma parte bem importante. Então, eu já quero deixar a definição de função para você, tá? E aí a gente vai dar continuidade disso nas próximas aulas. O que é uma função? Dados dois conjuntos A e B, não vazios, ó, uma relação, a gente já estudou sobre relação, tá bom? Uma relação F de A em B. Aí tu vai pensando assim, ó. Bom, cara, ele falou em dois conjuntos A e B. Então, eu já sei que relação é um subconjunto do produto cartesiano de A por B. Então, ele vai falar alguma coisa a respeito disso.
Então essa relação, ela recebe o nome de aplicação de A em B ou função definida em A com imagem B, tá vendo aí? Ou é aplicação ou função. Esses dois nomes aí representam a mesma coisa. Qual é a condição para receber o nome de função? Essa relação, ela recebe o nome de função se ela obedecer à regra. Para todo elemento do conjunto de partida, existe um único elemento que vai ser relacionado no conjunto de chegada. É o que tem dizendo aqui, ó. Para todo elemento x pertencente a A, existe um só y pertencente a B, tal que esse par ordenado pertence à relação. Aí, para te explicar bem melhor isso, eu quero que tu observe esses 3 gráficos aqui, ó. Eu tenho aqui embaixo, representados por meio de diagrama, né, 3 relações. E dessas 3, eu quero identificar apenas aquela que eu posso chamar de função. E aí, eu vou justificar por que as outras não são. Bom, eu vou começar com essa primeira, eu vou analisar ela aqui, ó. Perceba que o elemento 1 está sendo conectado com o 4. O elemento 2 está sendo conectado com o 8 e com o menos 8. E o elemento 3 está sendo conectado com o 12. Ponto-chave nessa questão aqui é esse elemento 2 aqui, ó. Ele está sendo conectado ao mesmo tempo a 2 elementos do conjunto B. Isso não pode, tá? Para ser função, os elementos do conjunto de partida têm que ligar para apenas um único elemento do conjunto de chegada. Como esse aqui está ligando para 2, já quebra aqui, tá bom? Então essa relação aqui não é uma função, tá certo? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, o 0 está ligando para o 0. O 2 está ligando para o 1 e o 2 está ligando para o menos 1. Ou seja, esse 2 também já quebrou aqui, ó. Ele está ligando para 2 elementos ao mesmo tempo. Para ser função, cada elemento do conjunto dos elementos x só pode se relacionar a um único elemento do conjunto de chegada, a um único y, né, do conjunto de chegada aqui. Então, como esse 2 liga para 2 aqui ao mesmo tempo, ele já quebra aqui a ideia, ou seja, eu não tenho uma função de B em A nesse caso aqui. E outra coisa, esse 4 aqui, ele não está ligando para ninguém. Isso também não pode acontecer, gente. Todos os elementos do conjunto de saída, todos eles têm sim que fazer a sua ligação. E cada um deles só pode ligar a um único elemento do conjunto de chegada. É o que tem dizendo aqui, ó. Todo x pertencente a A, né, tem que se ligar a um só y pertencente a B. Agora olha para esse último caso aqui, ó. Todos os elementos estão sendo ligados. Então, todo x pertencente a A está sendo ligado. E cada um deles se liga para apenas um único y do conjunto B. Então, nesse caso, eu posso dizer que isso aqui é o quê? É a representação, sim, de uma função. Então, o que é uma função? É uma relação entre 2 conjuntos em que todos os elementos do conjunto de saída, todos os elementos x do conjunto de saída, ligam, todos eles têm uma ligação para um único elemento y do conjunto de chegada. Todos são ligados e cada um são ligados para um único elemento y do conjunto de chegada, tudo bem? Essa é a definição de função. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar cada vez mais. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom, pessoal? Essa aula eu vou encerrar por aqui. E é isso. Se você ficou com dúvida, mande a sua dúvida no grupo, no WhatsApp, tá bom? Entre em contato que vai dar tudo certo. Você não está só, eu estou junto com você. Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade e é isso. Um forte abraço para você. Tamo junto. Valeu, galera!